Olá e boas-vindas a mais uma das nossas imersões. Eu tô super animada hoje porque temos um daqueles temas que realmente convidam a uma mudança de perspectiva total sobre como a nossa rotina funciona. Ah, sem dúvida. É uma daquelas conversas que mudam a forma como a gente enxerga os próprios pensamentos. Exato. O foco desta análise é explorar as mecânicas da mente, as emoções e um conceito muito intrigante conhecido como o corpo de dor. Tudo isso, claro, tendo como base um estudo profundo sobre os ensinamentos de Eckhart Tolle. E a missão da nossa conversa de hoje é desvendar como a mente humana acaba, quase que por padrão, criando seu próprio sofrimento. E, mais importante, como a simples observação pode ser a chave para a verdadeira liberdade. E para dar o pontapé inicial, é fascinante notar nossa própria biologia. Um simples pensamento, que não tem peso, não tem forma física, pode fazer o coração acelerar do nada ou o estômago revirar em frações de segundo. Com certeza. Essa conexão é o ponto de partida perfeito. Por muito tempo existiu aquela tendência de tratar a mente só como uma máquina de produzir pensamentos racionais, né? Quase como um computador isolado na nossa cabeça. Mas a gente percebe no dia a dia que não é bem assim. Não, de jeito nenhum. A base do nosso estudo mostra que a mente é um sistema vasto, um sistema complexo, que se reflete fisicamente o tempo todo. A interseção entre o que pensamos e o nosso corpo físico é inegável. Certo, vamos desvendar isso. Porque um dos primeiros pontos que os materiais levantam é justamente uma redefinição do que a gente chama de mente. Tira a mente daquele lugar puramente lógico. Exatamente. Não estamos falando só daquela voz interna que narra o nosso dia. A mente inclui de forma totalmente inseparável todo o padrão de reações emocionais. A emoção é descrita como o exato ponto de encontro entre a mente e o corpo. O que é fascinante aqui é que se houver um conflito gigante entre o que a mente consciente diz e o que o corpo sente, o corpo sempre carrega a verdade. Emoção é a verdade relativa ao estado mental daquele exato momento. Tipo quando alguém fala que está tudo sob controle, mas os ombros estão tensos lá nas orelhas. Perfeito. O corpo não mente. O processo fisiológico descrito no texto é muito claro sobre isso. Um pensamento hostil, por exemplo, não fica só pairando no ar. Ele literalmente acumula uma energia no corpo, que a gente logo identifica como raiva. Que é o corpo se preparando para a luta. Isso. E se a ideia mental é de ameaça, o corpo se contrai. E a gente chama essa contração de medo. E se essas emoções são ignoradas, se não damos atenção a elas, elas acabam se manifestando como problemas físicos reais. É o corpo gritando para ser ouvido. E aí entra um ponto crucial, que é o ato de observar. Observar uma emoção no corpo traz à luz justamente aquilo que está inconsciente. E quebra um ciclo terrível. O famoso círculo vicioso apontado nas fontes. O pensamento gera uma emoção, certo? Aí a frequência vibratória dessa emoção que é densa envia um sinal de volta e realimenta aquele pensamento original. A mente foca no problema, o corpo gera angústia e a angústia faz a mente pensar ainda mais no problema. Fica rodando em falso. Mas, na prática, como é possível quebrar esse ciclo sem se exaurir completamente? Porque ficar policiando pensamentos e emoções o dia inteiro soa como um trabalho em tempo integral. Soa exaustivo mesmo. E a resposta passa por entender uma diferenciação que o texto traz. A gente precisa separar as emoções comuns dos chamados estados naturais. Os estados naturais, como amor, alegria, paz profunda. Exato. As emoções nascem da mente superficial que opera na dualidade. O próprio termo emoção vem do latim emovere, que significa movimentar, mas num sentido de desordem, de perturbação. Espera, quando o material fala em dualidade, estamos falando daquela constante divisão mental entre bom e mal, sucesso e fracasso? Isso mesmo. A mente dualística só entende o mundo através de opostos. Se algo é bom, logo surge o medo de que acabe. Já os estados naturais não operam nessa dualidade. Eles não têm opostos. A metáfora do sol que o texto usa ilustra isso brilhantemente. O amor verdadeiro e a alegria são como o sol. Uma das minhas analogias favoritas do material. Sim?
Mesmo quando o céu está completamente coberto por nuvens escuras, que seriam as nossas emoções turbulentas, o estresse, o sol, nunca é destruído. Ele só está encoberto. A alegria vem do interior. E o prazer vem do exterior. O prazer depende de gatilhos externos e, inevitavelmente, se transforma em sofrimento quando acaba. E isso nos leva direto para a definição de sofrimento que permeia essa obra toda. O sofrimento é descrito como uma resistência inconsciente ao que é. Ou seja, é uma recusa teimosa em aceitar o momento presente. Se conectarmos isso ao cenário geral, a gente percebe que a mente humana tem um hábito terrível, quase estrutural, de negar o agora. E por que ela faz isso? Porque ela precisa de controle. Exato. A mente precisa do tempo para existir. Ela usa o passado para construir uma identidade e projeta o futuro como uma promessa de salvação. O agora não oferece nada disso. O infinito criativo só existe no momento presente. E isso soa como uma ameaça para a mente. É uma dinâmica muito invisível. E a solução prática das fontes é praticamente inverter essa lógica de vida. Inverter como? Fixando a morada no agora. Fazer do momento presente a residência principal. E fazer apenas visitas rápidas ao passado e ao futuro para resolver questões práticas. É aceitar o momento como se tivesse sido uma escolha própria e dizer sim para a vida. O que parece simples na teoria. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque se fosse só decidir viver no presente, estava todo mundo em paz. Mas existe uma âncora pesadíssima nos puxando. O conceito do corpo de dor. O famoso pain body. Incluindo traumas da infância, tristezas não processadas, é um campo de energia mesmo. O corpo de dor é a peça central para entender as nossas reações irracionais. Ele pode passar a maior parte do tempo inativo. Tem gente que fica com ele adormecido 90% do tempo, mas de repente algo acorda o bicho. E o mais assustador é o que serve de gatilho, né? Um comentário inocente, um tom de voz que ressoa com uma dor lá do passado. Sim, e quando ele acorda, ele quer sobreviver. E do que o corpo de dor se alimenta? De mais sofrimento. Ele provoca essas reações nas pessoas ao redor para se retroalimentar. E o detalhe mais crucial, ele não consegue digerir a alegria. A alegria é tóxica para ele. Isso se manifesta muito no dia a dia. Aquela irritação repentina, um desejo súbito de ferir alguém com palavras, ou até aquele vitimismo prolongado. Não é a essência da pessoa agindo. É o corpo de dor assumindo o controle. E a grande solução que o texto traz para desarmar isso não é brigar com a dor. A chave é a presença. Observar sem julgar. Isso. Observar a dor sem julgá-la corta o suprimento de energia dela. Tem uma citação belíssima de São Paulo incluída no texto. Ele diz que tudo é revelado ao ser exposto à luz. E o que for exposto à própria luz se torna luz. Lindo mesmo. E muito prático. Mas a gente tem que ser realista também. Quando cortamos esse suprimento de energia, a dor não evapora num passe de mágica. A analogia da roda gigante que o material usa é perfeita. Ah, a inércia da roda gigante. Exato. Se você desliga o motor, a roda ainda gira por inércia por um tempo. Com a dor é igual. Mesmo após parar de receber o impulso do pensamento, a dor ainda vai causar algum desconforto antes de parar completamente. É preciso ter paciência e sustentar a presença. E essa mesma presença é a ferramenta para lidar com outro aspecto enorme do sofrimento, que é o medo. O texto divide o medo em dois tipos. O instintivo e o psicológico, certo? O instintivo é aquele perigo real, imediato. Um carro vindo na contramão. Esse salva a vida da gente. O problema é o medo psicológico. Aquela ansiedade crônica sobre o futuro, sobre doenças, sobre coisas que não estão acontecendo agora. Isso levanta uma questão importante. Do que a mente tanto tem medo se não existe perigo físico nenhum na sala de estar? Essa é a grande revelação do material. Todo medo psicológico se resume ao medo que o falso eu tem da morte e da destruição. Esse falso eu, ou ego, é a nossa identidade construída inteiramente pela mente. Uma estrutura muito frágil. Extremamente frágil. Ele vive num estado constante de paranoia, mandando sinais de perigo para o corpo.
A gente vê muito isso naqueles exemplos de discussões, né? Aquela necessidade compulsiva de provar que a gente tá certo e o outro tá errado numa discussão boba de internet. Perfeito. Por que as pessoas brigam com tanta violência verbal por coisas pequenas? Porque para o falso eu, que está identificado com aquela posição mental, estar errado é o equivalente psicológico à morte daquela identidade. Nossa, é muito profundo isso. Admitir um erro não é só humildade, pro ego é enfrentar a própria aniquilação. Por isso as discussões escalam tanto. E abrir mão dessa defesa constante encerra jogos de poder muito destrutivos. Você pode comunicar o seu ponto de vista, mas sem aquela energia de quem está lutando pela sobrevivência. E ao desmontar essas defesas, a gente esbarra no último grande aspecto do sofrimento levantado pelas fontes, que é a sensação de falta, a plenitude versus aquele poço sem fundo. Aquele sentimento persistente de incompletude, o buraco no peito. As pessoas buscam preencher isso incessantemente, né? Com dinheiro, status social, relacionamentos. Mas o falso eu nunca se satisfaz por muito tempo. Tudo que a gente usa para definir a nossa identidade externamente é uma ilusão. O alívio é sempre temporário. É como tentar matar a sede bebendo água do mar. O ego tenta colar a sua identidade no carro, nas roupas, mas nada disso é real em essência. Então, o que tudo isso significa? Como a gente junta o corpo de dor, o medo do agora, a emoção no corpo e esse poço sem fundo. A síntese mais poderosa é entender que o sofrimento e a ansiedade não são falhas de caráter. Eles são mecanismos automáticos de uma mente não observada. Ao trazer a consciência e a luz da observação para o corpo, a gente quebra a identificação com esse falso eu. Fica até o convite para quem acompanha a gente praticar essa auto-observação. Na próxima vez que subir aquela onda de irritação ou a necessidade cega de ter razão, tentar apenas assistir ao sentimento, sem alimentar com narrativas mentais. Só observar. Agir como uma testemunha da própria vida. E para fechar nossa imersão de hoje, quero trazer o conceito mais impactante do texto final. A ideia de morrer antes que morra. Fortíssimo. Muito. A proposta é nos despojarmos, ainda em vida, de tudo que não somos. Tirar nossos títulos, nossas raivas antigas, nossas posições mentais rígidas e a nossa própria noção de tempo. E a pergunta que fica no ar é: o que exatamente sobra no silêncio da mente quando o falso eu finalmente desaparece? Fica a presença pura. É um estado que cada um precisa descobrir por conta própria. E eu queria deixar um pensamento provocativo final, construindo em cima de tudo isso. A gente falou de como o corpo de dor se alimenta de conflito e negatividade, certo? Certo. Eu adoro um drama. Então, se pensarmos no mundo de hoje, onde os algoritmos das redes sociais são desenhados milimetricamente para gerar indignação, reatividade e polarização para prender a nossa atenção, será que os nossos celulares não são as maiores máquinas de alimentar o corpo de dor já inventadas? Uau! É uma conexão brilhante. Observar como a gente reage fisicamente a poucos minutos de rolagem de tela é um exercício em tanto. A tecnologia terceirizando a manutenção do nosso sofrimento inconsciente. Fica aí essa provocação para todo mundo refletir. Foi uma conversa incrível hoje. Realmente profunda. Espero que traga reflexões práticas para o dia a dia. Com certeza absoluta. Um grande abraço a todos que nos acompanharam até aqui e até a nossa próxima imersão.